Boa noite, educação. Professor Fagner aqui para mais um podcast do Lutamos Educação. Hoje eu estou acompanhado da nossa colega aqui conhecida, professora Larice Alvarenga. Ela é Larice Barros também, mas não é minha irmã não, viu, gente? E aqui nós temos uma convidada ilustre. Estamos muito motivados, muito ansiosos para conversar com ela. Professora Esther Galvão. Eu fiz até uma cola aqui porque o currículo dela é extenso. É graduada em História e em Direito, e mestre em Educação pela Universidade de Maryland, Estados Unidos. É oficial de chancelaria do Ministério das Relações Exteriores desde 1994. Foi conselheira no Conselho Estadual de Educação de Goiás de 2009 a 2021 e presidente por 2 mandatos. Presidiu o Fórum Nacional dos Conselhos Estaduais de Educação e coordenou o Fórum Nacional de Educação de 2017 a 2021. Atualmente é diretora de Articulação e Comunicação da União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação do Distrito Federal. Professor Esther, é um imenso prazer recebê-la aqui hoje e eu tenho plena certeza de que a sua contribuição será de grande impacto, de muita diferença na educação aqui de Senador Canedo. E eu espero que nós possamos criar vínculo com a senhora para que a educação aqui só tenha a ganhar. Prazer é todo meu participar aqui com você, professor Fagner, professora Larice, um prazer grande poder debater um pouco sobre educação. Eu esqueci de contar para o professor Giannini que eu era também conselheira no Conselho Municipal de Educação, fui nomeada semana passada. Então essa é uma nova atribuição aí que me motiva muito também. Eu quero contribuir com vocês hoje de alguma maneira, com quaisquer questões que vocês tenham a propor, que a educação aqui é nosso maior propósito. A qualidade da educação, nosso maior desejo. Então, vamos lá. Boa noite, gente. Tudo bem? Professora Larice, eu quero externar aqui também o nosso agradecimento à presença da senhora e também aqui do nosso conselheiro. Muito obrigada pelo convite e sempre que puder eu estarei aqui e, por favor, já de antemão eu já falo, por favor, volte mais vezes. A gente tem muito a aprender com a senhora. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Professor Esther, antes da gente iniciar com as perguntas, lembrando que nosso podcast está começando a crescer e está crescendo justamente por conta das convocações de peso, como a senhora aqui, das discussões amplas. Nós não somos um espaço que só critica, mas um espaço que se propõe. Então a ideia é levantar de fato o que a gente tem como problema, mas é tentar buscar soluções, não que a gente tenha elas prontas. É um podcast que é assistido pelos servidores, nossos grandes servidores aqui do município, de todas as áreas, não só da educação, pela comunidade escolar, por familiares e pessoas que têm interesse na educação aqui do município. Esse é um espaço aberto, então nós deixamos claro aqui que quem tiver interesse em discutir educação, em falar, em trazer propostas, em trazer sua visão, é bem-vindo aqui, ok? Então, professora Larice, pode iniciar com as perguntas e vamos lá, se preparem, que hoje é pauleira. Vamos, gente, tomara. Hoje a coisa está muito boa, a gente tem uma convidada muito especial, que não só pelo seu conhecimento, também pela sua experiência, que tem muito a nos ensinar. E eu gostaria de começar perguntando para a senhora qual é o fundamento legal para a criação dos conselhos, porque a gente sabe que tudo aquilo que diz respeito à administração pública tem que ter o seu fundamento legal. Qual seria o fundamento legal para que a gente tivesse hoje em todo o país, não só no âmbito da União, mas também dos estados e municípios, os conselhos de educação? Acho que é uma ótima pergunta, Larice. O fundamento primeiro dos conselhos de educação, e eu falo conselhos porque é do Conselho Nacional, dos Conselhos Estaduais de Educação e dos municipais, é a nossa Constituição Federal de 1988, e ela trouxe no artigo 206 alguns princípios que foram determinantes para que os conselhos fossem montados. Embora os conselhos remontem a 1960, 1962. E eu vou explicar. Qual que era a natureza dos conselhos naquela época? Eu digo naquela época de 1960 para a atualidade, até a nossa Constituição. Eles tinham uma função muito normativa e eram reprodutores de conhecimentos legais sobre educação. Os conselhos não tinham essa natureza que eles têm hoje, que é essa
liberdade democrática de se construir a educação que um município sonha, que um estado sonha, que um país sonha. Então, pensem que esse artigo 206, e eu trago aqui até os incisos, que são os incisos 6 e 7, ele estabelece esses princípios e um deles é o da gestão democrática. O que é a gestão democrática? É eu, como cidadão, poder interferir em todos os processos para a melhoria da educação. O que todo pai e mãe e responsável quer para a educação é que o seu filho tenha o melhor acesso, que ele permaneça na escola, que a escola seja emancipadora e que proporcione a ele a verdadeira cidadania. Então, o nascedouro dessa gestão democrática veio com a Constituição de 1988. Há outros instrumentos também. A LDB, a nossa Lei das Diretrizes e Bases da Educação Nacional, também traz no seu artigo 18 um dispositivo sobre os sistemas municipais de educação. E quando ela trata de sistemas, a LDB diz que há órgãos municipais de educação. Quais são esses órgãos municipais de educação? O órgão executivo, que que é a secretaria, o órgão normativo, fiscalizador, deliberativo e outras tantas funções, que eu acredito que a gente venha a falar sobre elas em alguma outra pergunta, e também um órgão que eu acho que é importantíssimo, que a lei do sistema aqui de Senador Canedo também prevê a existência dele, que é o Fórum Municipal de Educação. São ambientes sempre sentidos como ambientes de construção coletiva, e eles trazem esse princípio da gestão democrática como o cerne do trabalho. Existe também, na lei do Plano Nacional de Educação, que é a Lei 13.005, uma previsão da existência dos conselhos municipais de educação. E a lei ela fala muito claramente, e depois, além de tratar dos conselhos, as próprias metas do PNE, elas contemplam a gestão democrática, especialmente a meta 19, que traz lá a importância desse fortalecimento dos sistemas educativos através dos órgãos que os integram. E isso seria, então, voltado ao desenvolvimento da educação municipal. Basicamente, em termos legais, são 2 artigos do PNE. Tem o artigo 2º, que fala que são diretrizes do PNE a promoção do princípio da gestão democrática na educação pública, e o outro artigo, que é o artigo 7º, que fala o seguinte: os sistemas de ensino dos estados, Distrito Federal e dos municípios criarão mecanismos para o acompanhamento local da consecução das metas do Plano Nacional de Educação e dos planos previstos no artigo 8º. O artigo 8º fala dos planos estaduais e planos municipais de educação. Então, nós precisamos, em educação, trabalhar em rede. Nós temos que exercitar aquilo que a Constituição nos diz, que é o sistema de cooperação e colaboração entre os sistemas. Essas são normas gerais para quem atua em educação e que sabe que um ente federado depende do outro para que a gente consiga cumprir todas as metas desses instrumentos legais. E desculpa se eu me delonguei muito, mas eu acho que é importante a gente saber a origem dos conselhos. Muito importante. E mais importante ainda é a gente saber que quem protege os conselhos são órgãos de controle, porque eles são órgãos de controle social. Então, se você quiser saber um pouquinho mais sobre os conselhos municipais de educação, procure, por exemplo, no site do TCE, do Tribunal de Contas dos Estados. Você tem lá a cartilha do que é um Conselho Municipal de Educação, do que ele faz. Ministério Público, a mesma coisa. Eles têm cartilhas maravilhosas que explicam quais são as funções dos conselhos. E a instituição que eu represento, que é a União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação, que é uma entidade privada, mas que presta suporte aos conselhos municipais de educação do país todo. Então, vejam que, por quem protege esses direitos, a gente sabe que eles são direitos inalienáveis, né? A gente precisa zelar pelo bom funcionamento dos conselhos. Sim, e só de a gente perceber
que a gente tem fundamento constitucional, a gente já imagina o quão isso é importante. Porque o Constituinte, ele falou, não, nós vamos ter uma gestão democrática e já vamos colocar na Constituição. Porque daí não dá para correr disso. A Constituição é o fundamento legal para qualquer norma em todo o território brasileiro. Ou seja, o Conselho, tanto municipal, quanto estadual, quanto nacional de educação, se falando em Conselho de Educação, nós temos aí um fundamento constitucional. Tamanha a importância que é esse órgão para a educação, principalmente para a educação democrática, que é muito importante. A gente não faz educação sozinho, a gente não consegue pensar uma cabeça só. A gente tem formas diferentes de pessoas e de situações, de circunstâncias. Por isso a gente tem escolas diferentes que são necessárias. E aí a gente tem aí um órgão democrático. Vamos focar nisso, gente. Democracia é importante. Democracia é importante. Eu gostaria até de fazer um adendo aí, para ver se a minha concepção de democracia ainda está batendo com a sua, Esther. Vou citar um exemplo só. Eu sou conselheiro no Conselho Municipal de Educação aqui de Senador Canedo. Né? A democracia ela vai se aplicar enquanto eu representar o meu segmento, enquanto estiver em busca pelo objetivo que é comum dos conselheiros, que é a educação. Não é executivo, não é A, não é B, não é uma comunidade em específico, mas é educação. Igual você citou, educação de qualidade, educação para todos, não é educação emancipatória. Mas eu preciso estar em constante contato com o coletivo para que, de fato, eu exerça a democracia. Então, a democracia ela não pode ser tolhida ao ponto de, eu fui eleito, eu tenho um mandato de 2 anos e agora as pessoas confiam em todas as ações que eu executar ali, em todas as decisões. Então, eu não preciso mais me comunicar com os meus pares, entender a realidade das escolas, me colocaram ali. Isso é democracia, Esther? Agora, tudo que eu tomar como decisão para frente, as pessoas que me colocaram ali se responsabilizam por isso. É assim que funciona ou eu preciso manter um constante contato com essas pessoas? Gente, é fundamental que ao ser conselheiro, você primeiro priorize o que é educação no seu município. Eu digo assim, municipalmente, porque estamos aqui em Senador Canedo. Então, no momento em que você se transforma em conselheiro, você, é claro, traz todo aquele arcabouço dos interesses, do que é importante para o seu segmento. Se eu sou, por exemplo, do segmento das pessoas com deficiência, é óbvio que na construção das normas, ao observar o meu município e as escolas que estão disponíveis no meu município, eu olho com aquele olhar de quem tem por trás de si um segmento. Mas você falou uma coisa que é fundamental para a democracia, o diálogo. Então, eu não posso tomar decisões como se eu fosse para agradar um ou outro. Né? O papel do conselheiro não é simplesmente dizer, eu concordo com tudo que o Poder Executivo faz. Porque senão não precisa ter conselho, basta ter o Poder Executivo. A finalidade do conselho é olhar para a política educacional, criticá-la e propor, como você bem disse. Eu tenho que apresentar possíveis soluções. Só quando eu sou perguntado? Não. Porque o papel do conselho, especialmente aqui do senador Canedo, que me chamou muita atenção, a lei de constituição do sistema de vocês, que é aqui de 2006, e ela é muito completa, uma lei muito interessante. Ela traz todas as atribuições do conselho. Mas voltando na sua pergunta, professor, eu acredito o seguinte, o conselheiro ele tem que interagir com os outros conselheiros que são de outros segmentos e a diversidade de ideias não representa que você precise brigar com as pessoas, a divergência, ela é construtiva. No momento em que você tem uma opinião divergente da minha, nós temos que achar, à luz do que a educação no município precisa, qual que é o nosso ponto comum? Qual que é o ponto de equilíbrio? Qual que é a decisão mais assertiva? Então, a posição de conselheiro não pode ser da defesa cega, nua e crua dos interesses do ente que ele representa. Então, se eu sou representante do executivo, eu não posso contribuir como conselheiro melhorando a política pública proposta pelo executivo? É minha obrigação. Então, é muito interessante isso, porque eu acho que o brasileiro, ele fala muito em democracia,
mas ele não gosta do exercício da democracia. Ou às vezes não compreende. Ou não compreende. Porque, por exemplo, como poder executivo, eu amaria ter um conjunto de conselheiros que pudessem, eventualmente, me alertar, olha, a política pública proposta para a EJA, por exemplo, ou para a educação infantil, ela pode ser melhorada nesse aspecto. Mas nós somos muito pouco acostumados com a crítica. A gente acha que toda crítica, ela diminui o que é a nossa capacidade pessoal de produção. E pelo contrário, né, as pessoas que são mais preparadas para o exercício das funções executivas são aquelas que ouvem e que acolhem, e acolhem os conselhos. E os conselhos de quem? De quem estuda para isso. Então, a finalidade do conselho não é simplesmente prestar uma assessoria, ela é elaborativa, ela é para pensar a novidade para o sistema educativo, para que ele se fortaleça. Não adianta eu olhar as coisas e dizer amém para tudo que eu vejo. E não adianta eu criticar também se eu não tiver alguma proposição a fazer. Então, eu sou muito fã dos conselhos e dos conselheiros quando eles entendem essa complexidade. Que você, no momento em que se torna conselheiro, você é o conselheiro a favor da melhoria da educação, independente dos seus interesses. Mas ouça a sua categoria, porque você não é um voo solo, você não é um sambinha de uma nota só. Você representa ali um coletivo que tem ideias. Então, tem dúvida na hora da votação? Diga, olha, eu peço a suspensão da análise dessa matéria porque eu preciso consultar os meus conselheiros, os meus pares da minha categoria, para saber se eles concordam com essa posição ou não. Exato, professor. Isso aí, assim, eu me sinto muito bem encaixado nessa fala sua, porque enquanto representante dos professores, nós temos milhares de professores aqui de inúmeras competências, e eu acho que seria tanto ignorância quanto arrogância da minha parte pensar que eu não devo consultá-los, né, pessoas que são infinitamente superiores a mim em determinados pontos, né, eu tenho o meu valor também, mas eu não posso descartar o quanto eles podem contribuir, né. Lá no Conselho nós temos alguns embates até fervorosos, mas graças a Deus ainda não perdemos com o respeito. Mas eu até falei em uma das reuniões que eu acho bonito isso, porque são 13 conselheiros e às vezes são 13 opiniões que divergem, algumas convergem, algumas são paralelas, mas é naquilo ali que eu posso perceber que talvez tenha algo melhor. Então, a decisão do conselho tem que ser única, ela é uma, sim, é a maioria, mas a construção dela, ela não pode ser. Ela tem que ter... Tem que ter a divergência, tem que ter a discordância, tem que são divergentes. Tem que ter o embate, tem que ter o bate-boca, até a finalidade do conselho é essa. É buscar vários pontos de vista e, dentre esses pontos de vista, conseguir construir a melhor saída para cada caso concreto. Mesmo que aquilo ali não... Igual você falou, olha, apesar de eu ser de um segmento, o objetivo principal é a educação. Então pode ser que alguma decisão do conselho ela não seja favorável ao segmento dos professores, por exemplo, ao segmento, sim, dos pais. Mas é preciso, e aí eu vou entrar agora, mas posteriormente a gente fala melhor. É preciso que o conselho ele tenha uma coisa que eu acho que é muito fundamental, transparência, porque as pessoas possam compreender que mesmo que algumas decisões elas não sejam aquilo que alguns segmentos esperam, mas que foi discutido e que foi tomada uma decisão em coletivo em que outros elementos ali, que não só o professor, não só o pai, têm voz e têm participação. Né? E aí sim, isso é uma participação democrática, é uma gestão democrática. Também parece que é da prática do brasileiro, e aí me perdoem porque eu vou generalizar, achar que algumas coisas têm que ser tratadas no âmbito da família. Roupa suja você só lava em casa, em conselho não. Em conselho, como você disse, a transparência é um dos itens mais importantes para mim. O primeiro deles, para mim, é o foco na educação. Tá? Então, eu deixo o meu segmento e penso o que é mais assertivo para esse momento, para a educação neste espaço, né, nesse sistema educativo. E o segundo é esse da transparência. Tudo aquilo que é feito num conselho
tem que ser socializado. Socializado ou através de uma nota pública, ou através de uma manifestação, ou através de uma publicação num jornal, ou através de notas que podem ser encaminhadas para o executivo. Alguns conselhos têm redes sociais, rede né? social, Redes né? sociais. YouTube, e até transmite. as Você reuniões. pode fazer audiências públicas. Eu acho que o diálogo com a população é o nascedouro das boas ideias, né? Eu tenho lá um assunto para normatizar. Por que não abrir para uma audiência pública para ouvir a população? Ou convidar pessoas específicas para que elas possam colaborar com aquela matéria. Então, tudo que é feito, e aí só queria aproveitar uma parte da sua fala, quando você disse, por exemplo, eu sou do segmento dos professores. Se você votou, porventura, contra uma matéria que estava sendo apreciada, porque o seu segmento, ele realmente acredita que aquilo é lesivo para a sua categoria, você tem aquela figura do voto em separado. Eu posso votar contra e posso justificar o meu voto. E depois você pode dar publicidade à vontade do que foi o seu voto. Olha, a matéria tal, ela foi aprovada no Conselho, mas eu votei em separado porque a minha categoria não aprovou aquela deliberação. E ali você fundamenta. Diz, por que não aprovamos? Por isso, por aquilo. Isso. Então, é da democracia, gente, você ouvir o contraditório. Não é à toa que no direito você tem o contraditório e a ampla defesa. Então, defenda o seu ponto de vista e exerça esse direito que você tem ao contraditório. Até porque a gente tem que entender o seguinte, dentro da democracia, representar não é substituir. E às vezes as pessoas confundem. No caso, o Fagner, ele nos representa, mas ele não nos substitui. Então ainda vale a nossa vontade, ainda vale o nosso pensar, até porque ele está hoje dentro de uma escola, mas ele não está dentro de todas, para saber qual é a realidade das demais. Então, e daqui eu já aproveito para fazer uma outra pergunta para a senhora. Dentro das inúmeras funções do Conselho, uma delas é a função normativa, que pega um pouquinho ali, porque aí a gente precisa ter um entendimento maior, né, do regimento jurídico e tudo isso. E qual que é a importância dessa função normativa do Conselho para a comunidade escolar? Porque a gente precisa sempre lembrar, embora a senhora já disse, o Fagner também, nós temos segmentos, a finalidade do Conselho sempre é a qualidade da educação. Então, dentro dessas funções do Conselho, o que seria essa função normativa e se a senhora quiser falar das demais também, a gente agradece. A gente está aqui para aprender, por favor. Não me faça uma pergunta assim tão ampla, porque professora, quando pega o microfone, não para de falar. Mas eu quero falar assim da normativa. A função normativa é uma das mais importantes do Conselho, na medida em que você só pode normatizar, eu digo, você, Conselho Municipal de Educação, só pode normatizar de acordo com o que, obedecendo às diretrizes nacionais que são emanadas do Conselho Nacional de Educação. Então, pense o seguinte, nós somos autônomos, conselhos municipais, somos sim. Não existe, eu falei isso para o professor um pouco antes da gente começar aqui o podcast, não existe hierarquia entre os conselhos. Nós estamos no mesmo patamar, como diria o jogador de futebol Bruno Henrique. Não tem ninguém em outro patamar. Nós estamos no mesmo. O presidente do Conselho Nacional de Educação, ele tem a mesma hierarquia que o presidente de um conselho estadual, que a presidente de um conselho municipal. Por quê? A Constituição fez assim. Ela disse, em matéria de educação, os entes federados, ou seja, municípios, estado e a federação, o governo federal, estão no mesmo nível. Então, eles podem normatizar com liberdade, contanto que não subvertam o que são essas diretrizes nacionais da educação. Então, pensem o seguinte, por que é tão importante a gente normatizar, criar normas nos nossos conselhos? Suponhamos que exista uma norma, e existe, né, uma resolução aqui do Conselho de Senador Canedo sobre educação infantil. Ela trata também sobre o ensino fundamental e ali sobre o que o município, que é da seara do município. Sempre que for mudada uma diretriz nacional, essa norma aqui tem que ser revista.
Porque se a gente não pode deixar de atender a legislação nacional, essa emanada do Conselho Nacional, eu tenho que rever as minhas normas com grande frequência. Mas vamos ter uma situação atípica também, que seja só aqui do município de Senador Canedo. Eu vou dar um exemplo assim aleatório, até com uma norma que foi criada pelo Conselho Estadual aqui de Goiás, totalmente atípica. Foi a primeira norma no Brasil que tratou sobre o uso do nome social. Tinha um aluno específico de uma escola, lá nos idos, acho que de 1997 ou 98, eu posso ter errado esse ano, mas o Conselho de Goiás foi o primeiro a normatizar essa matéria. O aluno não queria ser chamado pelo nome masculino, que era o nome de nascimento. Ele queria usar o nome social, que era o nome de menina. Isso foi um caso assim tão fora do prumo normal do que são os assuntos tratados por conselhos. O Goiás construiu uma norma, foi a primeira norma do Brasil, e depois copiada por vários conselhos, estaduais e municipais também. E muito recentemente, salvo engano, em 2018, que o Conselho Nacional de Educação foi normatizar essa matéria. Então, vejam o quanto é interessante que, às vezes, o problema na educação ele surge num município específico. E é o Conselho que tem que dar resposta a isso. O Conselho ele precisa ser, olha, existe esse caso na escola tal. Se o Conselho tomar conhecimento, ele pode se valer de um outro princípio que é norteador do Conselho, que não é o normativo, é o propositivo. Se eu vejo algum assunto que precisa ser normatizado no meu município, eu tenho a obrigação de trazê-lo ao colegiado. Vou dar um exemplo. Tem um município aqui do interior de Goiás que criou recentemente uma norma sobre os direitos das mulheres gestantes e lactantes. Por quê? Existia uma incompreensão naquele sistema educativo, naquele município, de que as mulheres que amamentavam, elas precisavam ter condições especiais. As escolas parece que entraram assim num processo de não compreender esse momento como um momento especial. Então, a função normativa, ela entra aí casada com a propositiva. Que eu posso normatizar aquilo que vem para mim, como um assunto da sociedade ou da própria secretaria, ou eu posso propor que alguma questão seja normatizada. Isso é muito interessante. Então, nós já falamos de duas das funções. Da propositiva, vamos citar aqui um exemplo aleatório, fantasioso. Vamos supor que uma cidade esteja faltando 1.500 vagas para alunos. E o Conselho, ele sabe disso através dos diálogos, redes sociais, etc, etc. Ele precisa ser notificado, ou seja, provocado, precisa ser oficializado, ou ele pode tomar a iniciativa de buscar para ver se aquela fala, se aquela notícia é verídica ou não e tomar suas decisões? Gente, ele tem obrigação de, uma vez tomando conhecimento disso, buscar o poder público, convidar o secretário, a secretária de educação para ter um diálogo, chamar os superintendentes ou diretores ou os gestores da área, até para averiguar aquelas condições. Mais ainda, o Conselho ele tem a obrigação, por exemplo, de envolver outros órgãos anuentes da educação. Ele pode interagir com o Ministério Público, pedindo um estudo específico. Existe uma lei muito recente agora, e pior é que eu não me lembro o número dela, mas é agora, um mês atrás, uma lei que determina que os conselhos, que as secretarias municipais de educação, que elas façam um levantamento da demanda das vagas de 0 a 3 anos. Que seria a creche, né? Exatamente, para que eles possam fazer, a partir desses dados, um planejamento das ações para fornecimento de acolhimento a esses alunos. Porque, gente, a educação é um direito público subjetivo. Você não pode fingir que você não viu. E o Conselho não precisa ser instado, ele não precisa receber uma notificação sobre isso. Ele tem a obrigação de buscar, então,
todas as informações aonde ele precisar Então, o para conselho precisa tomar... ser proativo e não reativo. Exatamente. Função de fiscalização, né? Reativos são os órgãos de governo. Isso, são O provocados. governo, ele só responde se você pergunta. Então, se ninguém perguntar, o governo fica ali calado. Os órgãos de Estado são diferentes, gente. E conselho é órgão de Estado, ou seja, os governos, eles são passageiros. Os órgãos de Estado, que são esses que zelam pela política macro da educação, eles não podem ser passíveis de entradas e saídas. Eles são passíveis de entradas e saídas de pessoas para que cada pessoa de cada segmento possa colaborar em determinado momento. É diferente. Mas não de processos, né? Não de processos. Então, pensem que é uma obrigação. Eu vou buscar aqui no meu celular o número dessa lei, porque essa lei veio para desinstalar vários secretários de educação. Enquanto a senhora procura, é importante, né, deixar claro isso, que a questão da proatividade do Conselho, até mesmo para poder combater notícias falsas, as famosas fake news, não é? Então, muitas das vezes a comunidade se vê com informações que são irreais, inverídicas, e o Conselho, ele pode justamente, como ele é um mediador entre executivo e comunidade escolar, falar, olha, nós averiguamos, esse problema não existe. Sim. Tá tudo ok, ou nós averiguamos e de fato é assim, mas não é como falaram. E aí vem assim, aquela assim, questão, assim. E se existir o problema, ele tem que ser enfrentado pela secretaria com o apoio do conselho, com o apoio da comunidade, com o apoio de todos. Então, o interessante é isso. Não dá para esconder debaixo do tapete. Isso não é uma conta que pode ser colocada só no poder executivo. Ela é uma conta que tem que ser socializada também com toda a comunidade e através dessa intermediação do conselho. Quando existe um fórum ativo, normalmente os fóruns são muito atentos também a esse tipo de importância de diálogo, de ter mais lisura, ter mais, clareza nas informações, né? Eu acho que hoje a gente tem que combater muitas fake news, mas a gente tem que averiguar também quando as notícias aparecem. Minha avó dizia, né? Onde há fumaça, há fogo. Então, é melhor averiguar. Isso só concluir aqui. Isso é interessante, professor Esther, porque limpa um pouco essa cultura que muitos têm de que se o conselho, se qualquer outro órgão, ele critica, ele chama a atenção do executivo, ele não está buscando uma melhoria, mas ele está sendo oposição por oposição. Né? Então, toda quanto é crítica que seja construtiva ou até mesmo um puxão de orelha ali, né, popularmente falando, é oposição. Então, tá querendo falar mal do governo, mas é muito pelo contrário, né? Igual a gente deixou pautado desde o início aqui. O objetivo principal não é o executivo, porque o executivo passa, não são as pessoas, mas é a educação. Se aquilo ali não contribui para a educação, aquilo precisa ser pautado e aquilo precisa ser tratado, tanto executivo, quanto conselho, quanto comunidade, igual a senhora falou. E você pense o seguinte, se os chefes do executivo, eles tivessem a noção do quanto é importante você ter uma avaliação externa. E é engraçado que eles contratam consultores com muita facilidade, né? Você contrata o consultor para fazer o levantamento dos seus dados do Fundeb, você contrata o consultor para avaliar o transporte escolar, você contrata... E quando você tem uma consultoria que é sua, que você pode se valer dela, mas assim, ela precisa ser honesta com você, da mesma maneira que um outro consultor é, aí você não quer, porque você acha que é uma crítica. Então, não pode existir isso. No fundo, o que a gente tem que tentar proporcionar e promover cada vez mais é esse bom diálogo entre o conselho e as secretarias, para que a secretaria deixe de achar que o conselho ou que o fórum, que são esses entes que só querem atirar a pedra. Exato. Porque não são. Eles são aqueles que querem a melhoria dos processos, a melhoria das escolas, o melhor equipamento para as escolas, as melhores condições a melhor metodologia, mas especialmente que querem o melhor para a melhoria da educação, né? Que a gente sabe das avaliações e que elas são fundamentais até para que depois os governos consigam
uma relativa perenidade, né, ou se perpetuando aí através de uma outra eleição. Hoje, o grande anseio das pessoas é a educação, saúde, a segurança, os de sempre. Nada disso mudou. E os conselhos têm uma responsabilidade imensa nesse momento que nós passamos, porque ainda colhemos o pós-pandemia, né? Então, os índices de alfabetização estão baixos. O senador Canedo ainda amarga um índice menor do que a média nacional, e nós também estamos entrando no início do Plano Nacional de Educação, né? O decênio. Então, são dois desafios em que os conselhos municipais, estaduais e o Conselho Nacional têm uma tarefa árdua para fazer. E isso vai definir os próximos 10 anos da nossa educação. É muita coisa, né, Esther? É muita coisa. É muita coisa. Sim. Esther, enquanto você procura aí, eu queria só fazer uma pergunta para a senhora. Nós temos os membros do Conselho e sim, ali, enquanto estão reunidos, ali são membros por igual, que às vezes as pessoas acham que não, mas são membros por igual, não existe hierarquia entre eles. Eu acredito que é interessante. Existem divisão de funções, mas não hierarquia, a não ser que eu tenha interpretado equivocado. Não interpretou, não. Então, não existe hierarquia. Não existe nenhuma divisão hierarquia de função. Isso é importante a gente saber. E esses conselheiros, como nós já falamos aqui da função normativa, da fiscalizadora, eles precisam ir em loco para poder saber o que está acontecendo, para poder verificar. Mas nem sempre, e aí eles precisam, sempre que vão a este lugar, se comunicar um com o outro e pedir bênção um para o outro, ou ciente do que está acontecendo, eles já podem se deslocar tanto como conselheiros, mas também como professores, professoras que são aqui do município. Porque, assim, eu sou professora, mas posso exercer mais de uma função ao mesmo tempo ou não? Como que a gente faz essa diferenciação de posicionamento? Eu acho o seguinte, não existe hierarquia. Sua pergunta é bem assim, difusa, mas eu vou tentar responder. Não existe uma hierarquia. Então, todos têm que ser respeitados, mas na atividade como conselheiro, eu tenho total liberdade de fazer o que eu desejar, contanto que eu informe também o meu colegiado. Eu não posso, por exemplo, eu sou uma conselheira, e aí eu resolvi visitar uma escola aleatoriamente. Não é assim que as coisas funcionam. Normalmente, quando você visita alguém, você manda um aviso, a não ser que seja caso de denúncia. Recebi uma notícia sobre a denúncia, tal. Normalmente, você monta uma comissão de conselheiros e eles podem, inadvertidamente, sem avisar antes, chegar nessa escola e fazer uma inspeção em loco. Pode ser feita uma portaria, o próprio presidente do conselho, ou a presidente faz uma portaria e designa 2 conselheiros, uma pessoa da assessoria técnica, para irem a determinada escola para verificar. Então, eu acho que todas as atitudes que a gente tem que tomar como conselheiros tem que se pautar pela correção dos bons modos. Né? Você pode discordar de uma pessoa, mas você não precisa afrontá-la assim, de uma maneira agressiva. Alguns até são, e aí você tem que ainda fazer uma cara de paisagem ali. Né? Mas pense o seguinte, existe a liberdade do conselheiro de agir como conselheiro sempre que ele tiver interesse em alguma matéria, mas o ideal é que ele comunique ao colegiado que ele vai fazer isso ou aquilo, até para perguntar se mais alguém quer acompanhá-lo. Eu não sei se sua pergunta ia nesse sentido ou se tem alguma outra questão assim específica. Me fale, Larissa. Não, eu só gostaria de saber mesmo, principalmente essa questão da hierarquia, que eu acredito que existe não existe divisão hierarquia de funções, mas não hierarquia. Não então, hierarquia. Não se reporta, né, de baixo para cima Nunca. um ao outro. Acredito que até porque aí perde essa questão da democracia, porque senão um segmento está acima do outro e não está. A gente vê que a educação é um dever de todos por igual. Então, dever do executivo, dever de pais, dever de servidores, então por igual. Então, ali dentro eu acredito que essa representatividade deve ser igualitária. Divide-se funções por uma questão de organização, para não ficar bagunçado, né? Isso. Por muitos anos, aí é só um adendo, que foi uma vitória do Conselho esse ano, quem não era funcionário público não recebia o jeton. O que é o jeton, para quem não sabe? É um valor que as pessoas, os conselheiros recebem para poder participar das reuniões. E aqueles que não eram vinculados ao município, não eram nos segmentos vinculados ao município, por exemplo, representante legislativo, né, quem mais ali, indicação
das privadas, das escolas privadas. Não conseguiam recebia. Não O recebia. que é errado, E a partir né? desse Que horror. ano eles passaram a receber. E era um pouco constrangedor, né? 13 conselheiros, 7, 8 recebiam jetons, os demais não. E aí foi uma vitória e vai nessa fala dela, até a questão de valorização. E você sabe, professor Fagner, que eu acho que assim, é até bom a gente tratar disso, porque eu comentei com vocês antes, eu acho que o jeton é importantíssimo para a valorização de um conselho. Ninguém trabalha de graça. Não existe um serviço voluntário. É claro, eu posso ser voluntária para um trabalho, posso sim, mas não para a função de conselheiro. Porque como trabalho conselheiro, árduo, né? eu preciso estudar muito. Eu tenho que... Às vezes é uma matéria que eu nunca vi, eu nunca apreciei antes, eu preciso me inteirar daquilo, e aquilo toma tempo. Então, a construção de normas toma muito tempo. A compreensão também que a gente tem do que assessoria técnica, porque existe uma assessoria técnica de um conselho, e ela propõe ali citar uma legislação ou outra. Eu, como conselheira, eu preciso apreciar aquilo para ver se realmente aquilo é o pertinente. A gente acredita que as pessoas tenham sempre uma leitura, mas às vezes a minha leitura como conselheira também é diferenciada daquela. Então, pense, não pode haver hierarquia mesmo, precisa haver uma valorização, e essa valorização, na minha opinião pessoal, ela não pode ser tão grande que passe a virar um cabide de emprego. Vocês me perdoem usar essa terminologia, mas assim, no momento em que passa a ser uma paga tão alta que passa a interessar as pessoas ocuparem pelo dinheiro, e o conselho ele já perde um pouco que é essa natureza do equilíbrio das forças. E aí eu volto na sua ponderação, professora Larice. Tem que haver um equilíbrio entre a representatividade do poder executivo e a representatividade da sociedade civil. Se esse equilíbrio é quebrado, você já perde totalmente o que é a finalidade de um conselho. Porque a finalidade única não é ficar assessorando e dizendo sim a tudo que é proposto pelo executivo. Vencer no voto num conselho é uma coisa muito ruim. Muito ruim. Então, o ideal é que você tenha esse equilíbrio, sim, 50%, 50% das forças. As matérias que são polêmicas, elas vão ser discutidas, e ali vai ter que ter um ajuste de um lado ou de outro para que se chegue nessa assertividade. Então, acho que o equilíbrio é fundamental. Eu queria fazer uma pergunta para a senhora, porque muitas vezes a gente fala em conselho, mas o que significa hoje para a comunidade escolar um conselho atuante? Qual que é a diferença? O que pode gerar de impacto para a comunidade escolar um conselho que realmente faça o seu papel? Porque às vezes a gente fica meio perdido, o conselho está ali com pareceres e resoluções, e às vezes a gente resume o conselho a isso, talvez ali a algo menor que isso. Só que qual é o impacto de um conselho de educação para a comunidade quando ele realmente é atuante? Nossa, gente, um conselho atuante ele é capaz de transformar totalmente a realidade das escolas, a realidade do currículo, a realidade das matrizes curriculares, a realidade dos regimentos internos das escolas. Ele transforma toda a educação no município. E eu digo isso porque eu conheço, graças a Deus, alguns sistemas educativos em que existe um diálogo fantástico e uma interação e um respeito muito grande entre o executivo e o conselho e também fórum de educação. Eu acho que essa pergunta é tão importante que a gente volta naquela anterior, porque nós falamos da função normativa e da função deliberativa. Falamos da deliberativa, da propositiva, mas nós não falamos das outras que estão aqui, inclusive, na lei do sistema de vocês aqui de Senador Canedo, que é essa de 2006. A deliberativa. Por que o conselho ele tem que deliberar sobre algumas matérias? O que é deliberar? É você pegar algumas matérias e tratar dos seus assuntos internos também. Eu delibero quando eu aprovo o meu regimento interno. Quando eu faço o meu plano de trabalho do conselho, o que nós vamos fazer nesse ano para que a educação seja melhor aqui no nosso município? Eu posso deliberar também quando eu
autorizo ou não o funcionamento de uma escola se aquela escola está colocando em risco a saúde de determinadas crianças? Eu posso dizer, olha, eu não autorizo mais, ou eu casso a autorização dessa escola até que sejam feitas tais e tais e tais adequações. Essas coisas parecem radicais, gente, mas elas são muito sérias. São. Né? Já houve vários casos de cassação de escolas em vários sistemas educativos, porque tem telhado que está cedendo, pode cair na cabeça de criança, você tem problemas de documentos, certificados de conformidade do Corpo de Bombeiros, problemas de outras ordens que podem colocar em risco a vida das crianças. Peço né? desculpas pela interrupção, Imagina. mas aqui nós já tivemos casos de uma escola onde um pavilhão inteiro da escola dava choque, você não podia encostar. E continuou funcionando normalmente, o conselho fingiu que ali não estava existindo. Então, assim, por meses aquilo ficou dessa forma, ali, denúncias nas redes sociais e tudo mais. Isso é gravíssimo. É gravíssimo, é gravíssimo. Então, num caso desses, qual que seria a tarefa do conselho? Chamar imediatamente o chefe do Poder Executivo. Chamar também o pessoal que trabalha com a rede física. Né? Existe uma área das secretarias que trabalha com a rede física. Secretaria de Infraestrutura. Interditar imediatamente. Você não precisa caçar autorização, mas você interdita de tal maneira que você não coloque nem a vida dos profissionais da educação e muito menos a vida das crianças em risco. Então, são atitudes, gente, que não são contra o Poder Executivo, elas são a favor da comunidade escolar. Então, é isso que tem que deixar de acontecer. O ideal é que as pessoas se entendam no diálogo e que saibam quais são as prioridades. E é dever do Conselho intervir nessas questões. Por isso que eu falo, o caso de cassação de escola é um caso extremo, em que você vê que os gestores, ou se valem da escola, por exemplo, para comércio de certificado de conclusão de alguma coisa, ou que fazem falcatruas de todos os tipos, você pode cassar o ato autorizativo que você mesmo emitiu. Então, percebendo impropriedades de todos os tipos, você pode intervir naquele espaço, conselho, e dizer, não, nós deliberamos pela cassação do seu ato autorizativo até que você faça isso, isso ou aquilo, ou cesse para sempre. Então, isso é uma função deliberativa que o Conselho tem. A outra função que eu acho que é importantíssima, e nós falamos um pouquinho aqui antes, professor Fagner, foi a questão da mobilizadora, a função mobilizadora. Os conselhos, eles não podem ser inertes, e mais ainda, eles têm que buscar na sociedade alguns elementos, mobilizar a sociedade para algumas questões. Por exemplo, uma campanha anti-bullying, ela não pode ser só no âmbito do executivo. Eu, como conselho também, eu posso mobilizar atores sociais, convidar os líderes comunitários, líderes religiosos, um grupo de professores, para fazer campanhas também que sejam em prol da correção de alguns problemas que o meu sistema educativo tem. Eu citei o bullying, mas isso pode ser feito em vários outros aspectos, vários outros cenários. Né? Então, a gente pode fazer audiências públicas, consultas públicas, pedir opinião dos alunos sobre as escolas, por que não? Pedir uma avaliação dos professores, de um número X de professores. Eu quero avaliar qual que é o grau de satisfação dos professores da rede. Ora, quem precisa fazer isso não precisa ser só o executivo. Eu, como órgão fiscalizador, eu posso querer saber também o que aflige mais um. E aí vocês podem Até pensar... mesmo que dentro das atribuições do Conselho, o nosso regimento está lá conhecer a realidade da educação no município. É isso, você precisa inclusive não posso conhecer conhecer pelo Executivo, eu tenho que conhecer pelo Conselho. Pelo ver Conselho. através dos olhos de... não é ver, né? Você só sabe a realidade se você realmente For lá conferir. vivencia aquilo, confere aquilo. Vocês podem, inclusive, fazer, como alguns outros conselhos fazem, conselhos itinerantes. Você pode ir a uma escola para ouvir os atores daquela comunidade escolar. Se você tem uma denúncia, por exemplo, por que não ir lá e conversar com as pessoas e checar ali quais são
os argumentos, quais são os fatos. Então, isso é tudo muito interessante. E a função fiscalizadora, então, ela é esse acompanhamento próximo, como você disse, o professor vai conhecer a realidade e fiscalizar a realidade para você nortear o que o Poder Executivo deve fazer. O que o Conselho pode fiscalizar, Esther? Tudo. Absolutamente tudo. Eu acho que a gente troca o verbo, que ele deve. O que ele deve. Ele deve, troca Ele o verbo. pode e deve fiscalizar tudo que diz respeito à educação. Vejam que os conselhos do Fundeb, aqui nós nem chegamos a falar, porque a gente está falando hoje sobre os conselhos municipais de educação. Mas, normalmente, eu não sei se é o caso aqui, há conselheiros do Fundeb com representação no Conselho Municipal aqui? Então, nós... Ainda não. Tínhamos uma das conselheiras, ela fazia parte do CACS Fundeb. E aí, como ela não é mais conselheira, a gente ainda está com essa vaga em aberto e acredito que em agosto já vamos deliberar quem vai ser em pleno, quem que vai representar o conselho dentro do CACS. Importantíssimo, importantíssimo. Então, eu, por exemplo, a UNCM hoje, essa instituição que eu represento, essa União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação, ela é também dos conselhos da educação, porque a gente também contempla os CACS Fundeb dando qualificação, capacitação para os conselhos. Então, existe a presidente nacional da UNCM, a professora Lúcia, não é Lúcia, meu Deus, professora Ana Lúcia Rodrigues, ela é da UNCM. Então, a gente traz essa capacitação, essa qualificação também para os conselhos para melhorar. Vamos falar um pouquinho de qualificação? Vamos. O conselho, não basta você ser conselheiro, gente. Você tem que ficar atento e preparado para o que é a legislação nacional. Então, eu agora vou vender um pouquinho o meu peixe. Por favor. Essa instituição, eu sou representante de Brasília, mas recentemente aqui em Goiás foi eleita uma diretoria. Nós fizemos um grande evento no dia 27, último, agora na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, e foi eleita uma nova diretoria da UNCM aqui para Goiás. O presidente é o professor Rodrigo Luz, ele é do Conselho de Valparaíso de Goiás. Apesar dessa distância, apesar de não estar aqui na capital, a UNCM faz uma série de capacitações e qualificações de conselhos. Tratamos de gestão, de fluxo de processos, de como melhorar um conselho e como capacitar os conselheiros para que eles sempre estejam preparados para o que eles devem normatizar. E aí as matérias são as mais variadas. Eu posso estar normatizando a educação infantil, eu posso estar construindo ainda a minha lei do sistema, porque você tem conselhos já avançados, como o de vocês, que já estão na fase de rever os seus regimentos e tal, e você tem conselhos que acabaram de ser criados, e alguns que nem foram criados, porque o Poder Executivo, né, o prefeito, às vezes julgou que era interessante criar, mas é só para receber o recurso, né, e aí fica ali um conselho fake, que não delibera, que não normatiza. Nesses municípios, eles seguem normalmente as normativas do Conselho Estadual de Educação, é assim. Então, quem não tem sistema e um conselho ativo, ele fica à mercê do suporte do Conselho Estadual de Educação, o que é muito ruim. Eu que já fui presidente do conselho, falo isso com muita segurança. É ruim para o Conselho Estadual e é ruim para o município. Porque nada como aqueles que estão no município para saberem exatamente o que acontece lá. Para o Conselho Estadual de Educação, ele tem que ver através dos olhos das subsecretarias, né, das coordenações regionais. E que às vezes é enviesado no seu próprio interesse. Pode não ser o meu olhar também, né? Eu queria conhecer aquele município. Então, eu acredito que o MEC, a partir de em breve, bem em breve mesmo, ele vai exigir que sejam criados sistemas educativos em todos os municípios do Brasil. Porque não é uma questão só de criar no papel, você tem que criar, você tem que equipar, você tem que capacitar os conselheiros, você tem que capacitar a assessoria técnica, você tem que preparar uma ambiência assim,
de diálogo com as secretarias. Então, a própria Undime hoje, a Undime é a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação. Então, todos os secretários municipais de educação, eles são filiados à Undime, como na UNCM é o nosso desejo que todos os conselhos municipais de educação sejam filiados a nós. São duas instituições irmãs, a Undime e a UNCM. E o desejo é o mesmo. Então, conversei até recentemente com a vice-presidente da Undime aqui de Goiás, professora maravilhosa, secretária de Educação, Diane Kunz, e ela me disse, olha, o nosso desejo é que todos os conselhos possam trabalhar com as secretarias de uma maneira equilibrada e produtiva, porque é isso, alguém precisa observar o que eu faço, criticar o que eu faço, para que eu passe a fazer melhor. E a transparência e o diálogo é muito importante, Esther, até mesmo para que as pessoas, principalmente a comunidade escolar, compreendam quais são as limitações, quais são os poderes do conselho. Eu entendo que nós temos muitas limitações, nós só temos 3 reuniões, uma ordinária e 2 extraordinárias, então um quantitativo de reuniões pequena, nós temos 6 assessoras lá no conselho, é uma quantidade muito pouca para 51 unidades, mais 20 e poucos, se eu não me engano, particulares, então 51 públicas. Então é uma quantidade muito pequena para elas conseguirem fiscalizar, né, atender todos esses interesses. Tem a questão do espaço físico, que já mal cabe aos conselheiros, quanto mais atender a população ali, mais ainda é aberto à população. E aí, se as pessoas compreendem de fato como que funciona o conselho, talvez elas até direcionem melhor algumas denúncias ou algumas propostas para alguns órgãos que são mais pertinentes. Talvez determinada matéria seja melhor levar direto no CACS, Fundeb, né? Ou no Ministério Público, ou direto na polícia, nem tem que ir em conselho não. Então eu pauto de novo na questão da transparência para que as pessoas comecem a entender, olha, esse aqui o conselho vai me atender melhor, isso aqui eu tenho outros órgãos que vai me atender melhor e o conselho pode até me assessorar aqui, né? E a função do conselheiro é justamente ouvir e filtrar aquilo que vai ser de maior importância naquele momento, porque infelizmente nós não conseguimos atender todas as demandas. O sonho é que seja possível, mas nós não conseguimos, então nós temos que atender aquelas que são de maior urgência, né? E em Senador Canedo nós temos muito. Nós tivemos algumas administrações um pouco assim, desastrosas na educação e estamos colhendo o fruto disso. Então, não é o que eu gostaria de falar, Senador Canedo não está bem na educação. Isso os próprios índices demonstram, né? E a realidade está aí nas escolas também. Mas eu acho que é um trabalho, né? Não é só criticar, vamos propor e vamos trabalhar. O presidente do conselho tem uma fala que eu acho que é extraordinária lá. Eu posso discordar de algumas coisas, mas nisso eu concordo 100% com ele. Mais do que a nossa fala, o nosso trabalho tem que demonstrar quem nós somos. Então, o conselho, eu enquanto professor, eu espero que o nosso conselho esteja de portas abertas para receber toda a sua experiência, para poder contribuir e com certeza transformar a realidade nossa aqui. Eu queria pedir só para a senhora aqui, para a senhora falar para a gente, porque o nosso plano municipal de educação, a vigência dele vai até o ano que vem, 2025. E a gente sabe que a cada 10 anos a gente tem que estar renovando. Qual que é a importância desse plano municipal de educação para a rede daqui de Senador Canedo e qual é o papel do conselho na elaboração desse próximo plano? Sim. A lei do sistema aqui eu li a lei do sistema, e a lei do sistema de vocês sabe como a de Goiás também né? A lei complementar 26 é a que norteia a educação aqui de Goiás. Ela dispõe o seguinte: a elaboração do plano é tarefa da Secretaria Municipal de Educação com o apoio, suporte, assessoria do Conselho Municipal de Educação e de outros tantos órgãos anuentes da educação. Por que ele é tão importante? Por que esse é um instrumento tão importante? Eu sempre acho que
sempre que um secretário de educação, sempre que um prefeito fosse eleito, ou uma prefeita, teria que receber ali o plano municipal de educação e dizer, olha, esse aqui é o seu norte da educação, porque ele é um instrumento de Estado, ele não é instrumento de governo, por isso que ele é um plano decenal. Quando a gente fala em plano de educação, todos eles têm, normalmente, são 10 anos. O nosso plano, que acabou de ser prorrogado, né, para mais um ano, o nosso Plano Nacional de Educação, ele é um instrumento que ainda tem ali uma série de delírios? Tem, mas foram delírios coletivos. No momento em que eu falo, por exemplo, nós temos uma das metas lá, universalizar a educação para os alunos de 14 a 17. Universalizar aonde? Porque universalizar é o seguinte, nenhum aluno pode estar fora do ensino médio se estiver nessa faixa etária. Isso não acontece nem na Finlândia, nem na Noruega, nem na Suécia. Pense aí em países desenvolvidos em termos de educação e não existe a universalização. Mas esse foi um sonho coletivo sonhado lá na Conferência Nacional de Educação, 2014, depois uma que eu coordenei, que foi a 2018, sonhado também em 2022, porque ele já era, né, a lei do plano, ela é uma lei palpável, que tem ali suas 20 metas. A última delas, a mais importante, que é o financiamento da educação. Então, veja que os outros instrumentos, os planos estaduais e os planos municipais, eles são fundamentais, porque se a gente não fizer na base o que deve ser feito para atingir as metas, nós não vamos conseguir nunca. Então, além de algumas metas serem sonhadoras demais, talvez elas tenham que ser reequacionadas, mas tem gente que fala, se a gente não sonha muito alto também, a gente nunca chega tão longe. Tem que estabelecer a meta de alguma forma. Você tem que forma. estabelecer uma meta. Eu acho que o ideal sejam metas factíveis, por exemplo, esse termo universalizar me parece meio louco, porque nunca você vai conseguir ter todos os alunos na idade certa, na escola, tendo aquele acesso, aquele acompanhamento sonhado. Mas a gente tem que ter os instrumentos, e esses instrumentos têm que ser seguidos pelos gestores públicos, eles têm que servir de referencial. Não são instrumentos engessados. Então, tem gente que fala assim, nossa, tem que imprimir aí a lei do plano municipal. Não tem, não. Tem que tirar da gaveta todos os dias e dar uma olhada assim, mês a mês, os órgãos que são os responsáveis, e falar assim, olha, o que a gente pode fazer aqui para melhorar isso, né? Como que nós vamos conseguir atingir essa meta? Por que nós não atingimos essa meta? Por que a valorização de professores não foi atendida? Como é que estão meus professores em relação à capacitação? Estão fazendo um mestrado? Qual que é o percentual de professores que está se qualificando melhor para trabalhar na rede? Então, ele é um instrumento vivo e vívido. E tem que ser vivido pela coletividade também. Então, não adianta juntar técnicos da secretaria com conselheiros do conselho e ficarem ali. Não. Você tem que abrir para audiência pública, população, por exemplo, pessoas com deficiência. Vocês estão sendo atendidos aqui na consecução dessas metas que dizem respeito a isso? Quilombolas, indígenas. O Plano Nacional de Educação ele prevê de tudo. Os municipais eles têm suas peculiaridades, mas foram construídos à luz do Plano Nacional de Educação. Ou seja, a partir do ano que vem, nós vamos elaborar aqui em Senador Canedo o próximo Plano Municipal de Educação, que terá vigência de 10 anos. Olha o tamanho da importância disso, gente, para nós e para toda a comunidade aí escolar, porque ali também dá uma pontinha para a gente, para o nosso plano de carreiras, que aqui a gente... Claro. A gente até brinca, né? Ele existe? Existe, até porque é uma exigência você ter o Estatuto do Magistério, é uma exigência legal. Mas quando você vai ler, você fala, gente, isso aqui virou apoio moral. Isso aqui não, é sério, é um apoio moral para simplesmente cumprir meta, porque é obrigatório ter o Estatuto, né? Ter o magistério é obrigatório. Obrigatório. Pela LDB. Normalmente a Câmara Municipal ela tem que ser muito mobilizada também nesse momento. As discussões sobre o Plano Nacional de Educação, sobre o Plano Municipal de Educação, eu acho que ela sempre tem que ser em territórios neutros.
Aqui vocês têm também os institutos, tem o Instituto Federal, aqui tem o EG, aqui tem vários locais que poderiam sediar grupos de trabalho para aprimorar. Porque eu acredito que as metas, várias das metas, sejam reformuladas. Vocês vejam que o Plano Nacional de Educação, o que finda no próximo ano, né, deveria ter findado nesse, já com a aprovação de um novo plano, ele não trata da conectividade. Hoje em dia, é uma das coisas mais importantes para a escola. Meus alunos, eu não estou falando de uso de celular, não falo de uso de celular, eu falo sobre a conectividade, eu ter a condição de projetar coisas para os meus alunos, de, às vezes, passar alguma coisa em tempo real, para que eles atualizar, né, para que os professores tenham acesso a conteúdos, uso de material didático e uma série de outros instrumentos. A escola hoje ela não é muito atraente, né? Não é, o porque aluno assim, ele tem acesso a tecnologias avançadas, lá mas a fora, escola ela parece um tanto quanto papel. Gente, a escola, cá entre nós, o modelo arquitetônico normalmente é cafona. É uma coisa da minha época de criança. Aqui é escola de placas. Ainda tem escola de placas. Então, pensem que coisa lamentável, né? Então, são essas as coisas que a gente tem que reverter nesse mundo, né? Para a gente pensar numa educação emancipadora mesmo. Pensem nisso. O que eu gostaria que a escola tivesse para que o meu filho realmente se desenvolvesse? E a conectividade é uma delas. Os professores de educação física aqui no chat estão falando quadra. Tem que fazer uma lei para que toda escola ter quadra. E aí pensem, essa eu acho que é uma falha grande também na nossa educação nacional. Eu já estou puxando a sardinha para o seu lado, né, e para o lado dos professores aqui, mas o esporte, ele é formador de cidadania. Sim. E aí eu não entendo por que no Brasil a gente fecha tudo, tranca tudo. A escola, por exemplo, ela não pode ser utilizada no final de semana. Né? É o país do futebol, mas eu me lembro que minha filha fez um intercâmbio, minha caçula fez um intercâmbio nos Estados Unidos e foi para uma escola pública. E ela tinha 24 modalidades esportivas para escolher quais ela gostaria de fazer, no limite do horário possível de um período integral. Mas você pensa o que são 24. Comece a contar aí o que tem nas nossas escolas, mesmo que você inclua queimada, umas coisas que nem são tão comuns. Lá eram 24 opções. Por quê? As pessoas sabem o quanto é importante para um adolescente, para uma criança, para um adolescente, se movimentar. Né? É a questão da capacidade motora, é a questão do bem-estar, da qualidade de vida, da concentração, da disciplina e outras tantas coisas que são desejadas, habilidades e competências que estão na Base Nacional Comum Curricular e que a gente insiste em não colocar os equipamentos nas escolas. A construção cognitiva da criança passa pelo movimento, né? Total. A criança, antes de falar, ela constrói toda a capacidade cerebral dela através do movimento. Então, e a gente essa ainda é a importância da educação física, mas no Brasil a gente ainda tem esse entendimento arcaico, ignorante de que é recreativo. Né? E nós, infelizmente, temos um conselho que, ao invés de tentar buscar isso aí, entender que em outros locais isso é essencial, isso não é um negócio para tapar um buraco, para fazer alguma gracinha, para parecer bonito, ele só tenta arrecadação. Né? A gente está com o CREF numa luta insaciável para tentar fazer com que os professores das escolas paguem a contribuição, né? Sendo que os demais professores não têm. E aí é uma briga terrível, terrível. E o que é que a gente ganha com isso na educação? Nada. Nada. Então, vejam que a gente perde assim, talentos fantásticos, e assim, não é só em relação à educação física. Estou falando de outros equipamentos também. Né? No momento em que você deixa de ter a robótica, né, em todas as escolas, mecatrônica, princípios de programação e outras questões que são tão fundamentais para a pessoa se desenvolver. Professora, aqui em Canedo a gente está lutando para ter papel na escola. A gente não tem. Então, tem dia que se a gente precisar de uma folha A4, não tem. Você tem que trazer da sua casa. A gente está nessa situação
nas escolas de Senador Canedo. Não, não é brincadeira o que a gente está passando aqui. Infelizmente não é. Se você vai fazer, por exemplo, nós temos o nosso índice de alfabetização que ficou muito abaixo da média. Nós ficamos entre as piores cidades do estado. 46, 47? 48. 48%. Né? É vergonhoso. A média é 57%. A média já é vergonhosa, né? A média já é vergonhosa. Mas para uma cidade desse porte, com essa qualidade assim de... É vergonhoso. Mas o que acontece? Se o professor precisar de uma xerox, ele tem no máximo 2 por semana. E o professor lá dos anos iniciais. A gente que é dos anos finais, a gente tem apoio moral. É isso, a gente não tem. Meus canetões eu comprei, porque nem isso a gente tem. A gente tem material didático para trabalhar, mas eles não são em Senador Canedo. Ou porque falta internet, ou porque a rede elétrica não funciona, ou porque não tem preparo, não tem uma formação para aqueles que vão administrar esses Chromebooks, né, os professores ou equipe gestora, etc. Então, muitas das vezes fica ali 90, 100 Chromebooks dentro da guardados, escola, porque guardados e começando a desde ficar ali obsoletos, de 2021, né? Mais ou menos ali. E porque, igual a senhora falou, a gente não tem internet na escola. Na verdade, nós estamos lutando para ter papel. Para a gente ter papel. Eu estou desde 2020 tentando fazer uma apostila para os meus alunos, porque eles ficaram aí, tem escola que ficou 2 anos e meio fechada, porque a gente ficou os 2 anos da pandemia e quando retornou nas demais localidades, Senador Canedo fechou quase todas as escolas para fazer reforma. Então a nossa pandemia durou 2 anos e meio, tem escola que ficou 3 anos o aluno. Então, ele não foi alfabetizado, ele não fechou o bloco de alfabetização dele. Ele chegou para a gente ali no Fundamental 2 sem ser alfabetizado. E aí eu tenho 45 minutos de aula, uma sala com 46 alunos e a fé para poder resolver esse problema. Porque, às vezes, nem o material didático básico, que é o canetão, eu não ganho. É muita fé. Muita fé. Tem, igual, por exemplo, recentemente o prefeito inaugurou uma escola que não tem quadro. Então, o professor vai escrever na testa? Só pode, não tem. Então, a situação de Canedo é essa. E é por isso que a gente está tão desesperado para que o conselho seja atuante. Porque não era para a gente ter chegado nesse ponto. E o conselho, a gente pode cobrar. E não é aquela questão da cobrança pela cobrança, é chamar o Poder Executivo para uma interlocução lá, para ele se explicar, olha, quando que vai ser e impor também esses prazos, porque você vê, se você percebe que existe uma dificuldade também do poder público, e eu não estou advogando agora, né, para o outro lado, não, eu só acho que assim, há limitações também, às vezes, do poder público, ou porque houve eu não queria falar essa palavra, malversação, não é uma malversação, houve um descompasso nas contas, de tal maneira que você não tenha nem quadro numa sala de aula, você tem que chamar a pessoa à responsabilidade e dizer, olha, em quantos dias este equipamento estará nessa unidade escolar? Porque se o equipamento não estiver ela não pode funcionar mais. Como que inaugura, né? Que não tem quadro? Pois é, então... Porque os equipamentos básicos, eles precisam estar nas escolas, gente, né? O papel tem que estar na escola, o professor tem que estar na escola e tem que estar todo mundo ali com os equipamentos mínimos necessários. Eu não gosto nem de usar o termo mínimo em educação, porque eu acho que todo mundo nivela a educação pelo... tem que ter um mínimo de... Não tem que ter um mínimo, não. A educação tinha que ter um máximo. Os prefeitos adoram encher a boca para falar que paga o piso dos professores. Gente, isso é valorizar. Eu pago o piso dos meus funcionários. Você tem que falar que está pagando. Olha, 3 vezes eu fui a uma cidade, vou fazer uma propaganda, porque assim nunca custa sonhar, né? Valparaíso, todos os anos tem aumento no salário dos professores por lei. Por lei. Salário mais baixo. Precisa fazer greve? Eu vou te contar, cidade ocidental. Eu não daria essa notícia se eu não tivesse visto no celular do próprio secretário, do ex-secretário, porque ele saiu, o salário inicial é R$ 5.640, um professor recém-concursado, e o salário mais alto do município, R$ 23.000. E a grande maioria flutua ali no meio dessa... É um salário muito razoável para a educação, né? Ninguém fala lá em piso,
porque já não existe mais esse referencial do piso. A gente já fica esperando o próximo ano para saber o dia do aumento, porque é por lei. Então, isso é o respeito. E eu não acho que as pessoas precisem sempre ganhar demais. Eu visitei aquele município de Sobral, lá no Ceará, que é o maior IDEB do Brasil, de longe. Né? É uma coisa assustadora. Não tem professor lá ganhando fortunas. Mas todo mundo ganha bem e tem todas as condições de trabalho. E os professores estão felizes. Ah, existe lá produtividade? Existe também. Se a minha sala consegue atingir um nível tal ali de proficiência, eu ganho uma gratificação. É gratificação gorda? Não, 300, 400 reais. Mas as pessoas estão felizes porque elas veem que a sociedade local de Sobral está feliz com tudo que é feito na educação. Então, pais satisfeitos, comunidade satisfeita, professor satisfeito, todo mundo satisfeito, escolas lindas e o prefeito sorridente. Só não pode ser reeleito porque já está aí. Já foi reeleito, já foi reeleito, não tem re. Então, a gente quer agradecer muito a presença da senhora. Para a gente, assim, foi esclarecedor. Já fica aqui o convite, por favor, volte. Voltarei. Por gentileza. Voltarei e espero... Nem arranhamos a superfície. Numa outra senador Canedo. Amém. Não, quero voltar para conversar sobre outros temas também, gente. Eu mesma, eu já aceito o seu convite para qualquer tema que diga respeito a conselhos. Eu realmente gosto muito dessa temática. Eu acho que eu também, como sendo da UNCM, eu tenho quase que uma obrigação também de me aproximar de senador Canedo para tentar, numa próxima gestão, né, se não for possível nessa, que o período eleitoral ele é muito complexo, né, para a gente tratar desses temas de educação. Mas, assim, passadas as eleições, eu acho que a gente pode estabelecer até um diálogo aqui com o Poder Executivo e tentar fazer uma conversa, assim como fizemos hoje, sobre o que é o papel do Conselho, o real papel do Conselho. Sim. E a real valia que o Conselho tem. Uma discussão assim, ímpar, foi muito prazerosa, né, Larissa? Sim. Eu não vi o tempo passar, gente, não, então imagino que a gente estourou um pouquinho o tempo aqui. Desculpa. e assim, parece que a gente nem... em ação. Nossa, parece que a gente nem arranhou a superfície do assunto. Gente, mas foi um prazer muito grande mesmo. Eu que tenho que agradecer, me coloco à disposição, tanto para ir ao conselho, quanto para o que vocês precisarem. Fico triste um pouco com esse cenário, mas eu acho que nos cenários de terra arrasada, nesses é que a gente cresce e às vezes faz uma grande diferença. Pequenas ações podem fazer uma grande diferença. Muito obrigada pelo convite, pelo carinho e agradeço aí a todos os que estão nos acompanhando também nesse podcast. Obrigado a todos. Você é sempre bem-vindo. Assim como qualquer pessoa que quiser discutir sobre educação, agradeço também ao Laranjinha por oferecer o espaço para a gente, a toda a equipe dele aqui. E é isso, galera. Lutamos com a educação. Exatamente. Até o próximo podcast. Obrigado a todos. Fiquem com Deus. Muito obrigada a todos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Obrigada.